E a gente está discutindo justamente a figura da oposição, ok? Ficou faltando a gente trabalhar o processamento dessa oposição, porque chegamos à conclusão, já que ela, oposição, pode ser oferecida até sentença, que seja, então, apresentada antes ou depois da audiência de instrução e julgamento, havendo diferenciações quanto ao processamento, no caso de uma ou de outra situação. Vamos na primeira, vamos na estrutura do artigo 59 do Código de Processo Civil. Porque a ideia do legislador é, se ainda não houve o início da audiência de instrução e julgamento, nós vamos suspender o andamento da ação, vamos processar a oposição, deixar que ela chegue no mesmo momento procedimental, para que agora, aí então, a gente inicie a audiência para instrução das duas demandas em concomitância, tanto da ação quanto da oposição. Até porque eventuais elementos de prova de um hão de justificar, inclusive, eventual discussão na outra. Por isso que o artigo 59 vai afirmar para a gente. Agora vamos nele com carinho, por favor. Olha lá. Ela, oposição, oferecida antes da audiência, será apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação, sendo ambas, nesse caso, julgadas pela mesma sentença. Senhores, a ideia é a seguinte: suspendo a ação, já que iniciou, já que a oposição foi apresentada antes da audiência de instrução e julgamento. Suspendo a ação, processo a oposição, pronto, agora elas caminharão juntinhas, para que o juiz, através de uma única sentença, para que o juiz, frisa isso aí para mim, obrigatoriamente, através de uma única sentença, julgue tanto a ação quanto a oposição. É isso que a gente tem, é isso que a gente vai encontrar na estrutura, porque o juiz, numa única sentença, julgará tanto a ação quanto a oposição. Senhores, primeiro eu vou suspender processo, fizemos a instrução e nessa única sentença, como a gente está afirmando, eu vou julgar tanto a ação quanto a oposição. Me responde aqui. Se numa única sentença o juiz vai enfrentar tanto a ação quanto a oposição, qual ele primeiro julgará? Porque nós temos aqui um pedido feito entre autor e réu e uma situação litigiosa existente entre eles. Só que nós temos uma segunda situação litigiosa, qual? Aquela em que o terceiro agora está fazendo a figura da oposição. Eu tenho dois pedidos, o pedido da ação propriamente dito e o pedido da oposição. Então eu te questiono, quais desses dois pedidos serão inicialmente julgados? Claro que o magistrado primeiro, sendo chamado numa única sentença a julgar tanto a ação quanto a oposição, vai primeiro julgar a oposição. Legislação para mim, vamos lá, observa, senhores. Me fala o artigo 61 que, cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar, artigo 61, cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação e a oposição, dela oposição ele conhecerá primeiro. Ou seja, primeiro nós vamos julgar o pedido da oposição, porque a partir do momento em que o juiz declare que esse bem não é nem do autor nem do réu, a partir do momento em que o juiz declare que, na verdade, esse bem é desse que utilizou da oposição, julgando procedente o pedido desse terceiro que interveio no processo, nós estamos, enquanto juiz